Então, gente, finalmente nosso Papo de 30 agora está gravado, porque tivemos um problema no dia aí no Instagram, mas a gente não podia deixar de compartilhar com vocês a conversa maravilhosa que eu tive com a Leuda Evangelista de Oliveira. A Leuda é uma amiga de quase 20 anos, eu acho, já provavelmente por aí, né? E a nossa conversa vai ser sobre literatura como construção de sentido para as crianças e as professoras e os professores. E por que a Leuda que está vindo falar disso para a gente? Primeiro, a Leuda tem uma característica incrível para mim, que é ter estudado em várias universidades do Brasil, né? Ela fez pedagogia na UF, na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no estado do Rio. Ela fez mestrado em educação pela Universidade Federal do Amazonas, e fez doutorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ou seja, é uma coisa maravilhosa isso. Isso denota o quanto que a Leuda está aberta, né, para tantos conhecimentos e tantas maneiras de pensar aí, no caso, a nossa literatura infantil. Então, Leuda, muito bem-vinda. Finalmente vamos gravar nosso Papo de 30 com mais tranquilidade e mais qualidade, e deixar aqui no meu perfil do Cláudia E. Medeiros, aqui, para que todo mundo possa ouvir as tuas lindas palavras, a tua maneira tão interessante de olhar o ensino ligado à literatura infantil para a formação inicial de professores, né, dentro da universidade. Então, o que literatura infantil tem a ver dentro de um curso de pedagogia, quer dizer, um curso de formação de adultos? Leuda, fala para a gente. Primeiro, Cláudia, agradecer esse convite maravilhoso. Falar de literatura infantil, para mim, é um prazer, né? É uma coisa que me deixa muito feliz. E conversar sobre literatura infantil com você mais ainda, porque eu sei da sua sensibilidade quanto ao tema, né? E agradecer a maneira tão afetuosa com a qual você me apresentou. Nossa amizade já vai mais de 30 anos, que foi um feliz encontro que a vida me trouxe, né? Me trouxe você para este convívio. Para começar a falar sobre a importância dessa literatura infantil na formação de professores e na universidade, eu vou trazer para a nossa conversa, para esse nosso Papo de 30, um poema do Elias José que tem a ver com aquilo que eu acredito que a gente precisa olhar quando a gente fala em formação de professores para a literatura infantil, para trabalhar com esta literatura infantil. Coincidentemente, esse poema se chama Olhar, e ele diz assim: olhar é mais do que ver. Para ver, basta ter visão. Para olhar, é preciso ter atenção, paciência e a capacidade de ir bem fundo, fundo mesmo. Quem só vê, não olha. Não ler o mundo, fica vazio. Não tem o que dizer, o que expressar, o que escrever, o que desenhar, o que cantar e o que contar. É do Pequeno Dicionário Poético do Elias José, esse poema. Por que eu trago esse poema? Porque para pensar nesta literatura na formação de professores, eu preciso olhar essa literatura de uma outra forma. Eu preciso olhar para além do que é a literatura, como um instrumento, como um objeto, o livro como um objeto para ensinar as crianças a ler. Eu preciso olhar a potencialidade que a literatura traz para a construção de sentidos. Seja para a construção de sentidos nos adultos ou nas crianças. Por que a gente traz, e é importante essa formação na universidade? Grande parte dos nossos professores ou dos nossos acadêmicos das licenciaturas, eles não tiveram vivências literárias ou práticas de vivências de leitura literária na escola. Quando eu não tenho essa prática de vivência, eu ainda não me constituí enquanto leitor de literatura infantil. Uhum. E se eu não tenho essa vivência? Ih, está congelando. Será que sou eu? Aqui está tranquilo. Ai, meu Deus, tem a minha. Aqui está um vendaval, deve ser isso. Aqui está tranquilo. Quando eu não tenho essa vivência,
de práticas de leitura de literatura infantil, eu ainda não me constituí enquanto leitor de literatura infantil. E como é que eu vou formar novos leitores de literatura infantil se eu não tenho essa vivência? O Vygotsky já fala há muito tempo, nas suas primeiras pesquisas, o quanto a vivência ela é importante na nossa constituição enquanto ser humano, na nossa construção de sentidos. Então, ele precisa conhecer a literatura infantil, ele precisa saber o que é esse livro, ele precisa conhecer as histórias, se identificar com elas, para depois ele pensar em fazer essa mediação, porque senão a gente não dá a devida importância da literatura infantil na construção de sentidos. A gente vai continuar usando a literatura infantil para apresentar um conhecimento, para saber as palavras que começam com determinadas letras, quais são as palavras que as crianças não compreendem, e aí a gente perde a essência, a estética desse texto. Sim, sim, mas eu acho que você está trazendo uma coisa fundamental, que é, primeiro, nunca é tarde para a gente se aproximar da literatura infantil. Não quer dizer, né? As pessoas são muito fatalistas com as experiências educativas. Ah, não viveu isso, agora já era. Ah, não aprendeu a ler, agora já era. Não. Ah, não aprendeu a tocar piano, agora no que não vai aprender. Sim, todo mundo pode aprender, a gente vai aprender até o dia da gente morrer. Né? Vamos aprender e vamos aprender a morrer daquela morte, não de outra morte. Né? Então, assim, essa ideia de que é preciso trazer a literatura infantil para os cursos de adultos, né? O Guilherme, que foi meu aluno, e ele, na verdade, era do curso de Educação Física, com essa coisa do Teams, houve essa vantagem, né? A pandemia de eu poder ter dado aula, no caso, era de antropologia para alunos de outros cursos. Ele é professor de Educação Física, e ele diz, tinha que ter literatura infantil em todos os cursos, né? E eu acho que é isso essa dimensão que você traz da nossa questão humana, da experiência estética humana, e a literatura é esse lugar, né? E, assim, eu vejo que não é todo curso universitário, especialmente de formação de professores, que traz no seu currículo disciplinas que são ligadas à literatura infantil, né? Como em si um super arcabouço de conhecimentos, né? E de experiências aí. Aí eu não sei como é que você vê isso, e na universidade onde você está, é uma dessas que tem, né? E a Leuda hoje está... Eu não falei que ela hoje é professora, né? Na Universidade Federal de Roraima, mais uma universidade aí de experiência. Então, Leuda, fala para a gente um pouco desse currículo da universidade, né? Como é que você vê isso? Como é que você atua nessas disciplinas? E os alunos, o que dizem? Realmente você tem razão quando você diz que não são todas as universidades que têm na formação de professores, e aí eu vou falar do lugar onde eu piso, no curso de pedagogia, não são todas, o que eu acho mais espantoso ainda, que tem no seu currículo, na sua matriz curricular, uma disciplina que aborde a pedagogia ligado à literatura infantil. Isso não tem, isso já tem pesquisas, é um tema que eu quero ainda escrever sobre isso, eu ainda não escrevi sobre isso, para refletir o quanto isso é importante na formação de professores. Sim. Eu costumo abrir a minha disciplina dizendo que eles são privilegiados. Eles são privilegiados por estar numa universidade pública gratuita, e mais ainda por essa universidade pública pensar essa formação global do indivíduo, trazendo a literatura como uma parte desta formação, como um arcabouço teórico, para que eles possam olhar a literatura de uma outra forma, para que eles possam ver a potência que a literatura tem dentro da sala de aula e nessa constituição, primeiro, minha enquanto leitor de literatura, mas no que eu posso fazer na mediação da leitura literária com as crianças. Eu costumo usar o termo mediação de leitura literária porque a gente escolhe o livro que vai ler, pensa na estratégia de leitura, dialoga com as crianças, conta a história ou ler a história. Não necessariamente eu preciso ser um contador de história, mas eu preciso saber contar aquela história. Preparo isso e converso com os alunos e conto, e depois a gente vai dialogando em relação a isso.
No nosso curso especificamente, desde que eu assumi essa cadeira, e aí o meu doutorado foi em mediação de leitura literária nos primeiros anos do ensino fundamental, a nossa dinâmica é, eu trago um texto teórico, que em base, o que eu preciso conhecer do texto literário, quais são as práticas da mediação de leitura, o que é letramento literário, enfim, esse arcabouço teórico que o professor precisa ter para escolher um livro, para pensar nos livros que eu vou apresentar para as crianças, da forma como eu vou apresentar, mas fundamentalmente o que dialoga com esse quadro teórico é as vivências de mediação de leitura literária. Todas as aulas nós apreciamos o texto literário. Todas as aulas nós fazemos mediação de leitura, nós fazemos rodas de apreciação. A primeira atividade é uma entrevista para saber qual é o universo literário infantil que esse meu aluno tem. Sim. Quais histórias ele gostou, ele lia na infância, quem lia na infância, essa memória literária, para eu conhecer o meu leitor, para que eu possa oferecer para ele aquilo que ele ainda não construiu, aquilo que ele ainda não tem. Porque eu preciso, a Cecília Baju diz que a gente precisa conhecer com quem a gente vai trabalhar, para a gente pensar nas estratégias, ou que elas costumam chamar de chaves, que são as perguntas-chaves desse texto literário. Qual é a vivência que esse meu aluno tem com a literatura infantil? Ele só conheceu os clássicos. Então, vamos apresentar poemas, vamos apresentar... A gente tem uma diversidade de gêneros na literatura infantil que abarca todos os gostos. É verdade. É igual postura de yoga, tem para todo mundo. Exatamente, mas eu preciso conhecer para dizer, eu gosto desse gênero. É esse gênero que eu me sinto confortável em ler, que ele me atrai. Então, eu primeiro preciso conhecer o que o meu aluno tem, aquilo que ele gosta, porque eu vou oferecer aquilo que ele ainda não tem e o que ele precisa conhecer para alargar esse universo literário. Sim, sim. Né? Então, a disciplina que eu ministro e as oficinas, a gente na universidade hoje tem um privilégio muito grande. Eu tenho um laboratório de vivências literárias. Ui, que inveja! Em que a gente trabalha tanto com a formação desse mediador de leitura, desse professor, quanto a oficina para os acadêmicos dos diversos cursos, porque no meu curso, no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Roraima, Pedagogia e Literatura Infantil é uma disciplina obrigatória. O aluno precisa passar por ela. Mas eu recebo aluno da letras, da biologia, da psicologia, da história, de todos os cursos da universidade, porque eles podem fazer ela como optativa. Entendi. Além disso, no Laboratório de Vivências Literárias, a gente trabalha com a formação desse mediador de leitura, com curso para professor, gratuito, tá? Curso para professor. Para quem quiser participar, a gente tem trabalhos com as crianças e a gente tem um projeto fantástico chamado Estações Literárias, né? Que a gente organiza uma vivência literária com vários temas e várias temáticas em que as escolas trazem os alunos e elas passeiam por essas estações, tendo vivência dessas práticas de mediação de leitura. Ah, que bacana! Então, isso ajuda a formar esse professor enquanto leitor e enquanto mediador de leitura. Sim, sim, que tem que ser uma das principais competências, né? Porque isso da literatura infantil na sala de aula, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, ela está na sala de aula. Só que ela está por um viés, Cláudia, que a gente costuma chamar de didatização, né? Para ensinar algo, um comportamento, para contar a história e no final dizer assim, tá vendo? Ela não obedeceu à mãe, e aí foi castigada. E não, o que você compreendeu com essa leitura? Você conhece outro livro que fala dessa temática? Você já ouviu isso? Não fazer com que o aluno compreenda esse texto numa outra ótica. Sim, sim.
Então, esse cuidado que a gente costuma ter na disciplina e no laboratório de descaracterizar, no sentido de que isso já acontece na escola, o professor já faz, e agora ele vai poder trabalhar de uma outra forma. E aí eu tenho um leque de escolhas. Eu posso usar, em alguns momentos, essa didatização, e aí a gente também trabalha um pouco isso, mas pensando numa didatização de qualidade, Sim, sim. mas fundamentalmente nessa apreciação estética do texto literário. Porque é interessante a gente pensar como que a gente pode, trabalhando com literatura infantil, ativar nas pessoas a vontade de ser leitor e escritor, né? Então, eu acho que todo um trabalho que a gente faz ligados, né, à parte didática do trabalho com a literatura também, né, que não é só a experiência estética, é aquilo, né? Quem são os personagens? Quais são as características desses personagens físicas, psicológicas, né? Onde eles vivem, como é o cenário onde a história acontece. Quer dizer, o cara, quando vai escrever um livro, ele pensa nessas coisas, né? Ele constrói toda essa teia de situações estéticas onde a história está acontecendo, né? Com seu texto, o clima. O Walter Benjamin diz, né, que entra e sai sujo de neve da história, com a nevasca, né, que tem uma nevasca. O leitor sai com frio, né? A gente fica com frio, fica com fome. Ai, que vontade de comer isso, com vontade de beber isso, né? Eu acho que são coisas que a gente precisa trabalhar. Por isso que eu tenho um curso de literatura infantil, né? Ele está todo gravado, eu construí ele na pandemia, mas as pessoas continuam frequentando e fazendo. E eu também estou com esse curso na UERJ, mas como uma oficina opcional para os alunos. Eu não sei se a UERJ tem no currículo disciplina ligada à literatura infantil, eu não sei, vou até procurar saber. Você vê, estou frequentando lá o núcleo de estudos de filosofia para a infância com o Walter Coan, e eu ainda não me perguntei ninguém sobre isso lá no curso de pedagogia, mas eu vou perguntar. Mas eu acho que é isso, é dar essa opção de que as pessoas possam vivenciar. Também, porque a gente está formando professores, os professores também têm um compromisso, né, com aprendizagens de aspectos que têm a ver com construções de ordem didática, né? O professor precisa didatizar sua prática, né? Não é só, olha aqui o livro, que beleza, né? Olha aqui, lê o livro e acabou, né? Ó, aqui o livro, que parte você mais gostou? Ou moralizar as crianças a partir dos textos literários, quando a gente pode entrar numa grande aventura e... Pois é, como eu falei na outra gravação que eu fiz, mas os livros já não estão aqui, eu guardei. Livros da Flávia Lins e Silva, né, o Diário de Pilar, que está com a peça aqui no Rio, e é isso que a gente... E a Pilar já foi para a Grécia, para a Índia, para a China, para Machu Picchu, para a Amazônia, África, ou seja, como é que a gente pode ajudar os professores a entender, né, e a gente pensar que grande parte dos professores vem de classes populares hoje, né, eu vejo nas minhas turmas também na universidade, e o quanto que é importante que a gente pense maior para esse mundo, né? Maior para todo mundo, e que a gente possa viajar por aí com esse trabalho de literatura. Agora, como que é a avaliação da tua disciplina? Essa avaliação, na minha disciplina, a gente constrói um portfólio. Na verdade, a gente tem várias avaliações. Primeiro, a gente tem um portfólio, que ele é construído, ele começa no primeiro dia de aula. Portfólio não, ele começou como portfólio, hoje ele é um diário, né? Um diário de bordo. Então, nesse diário de bordo, nós registramos todas as nossas vivências, com fundamentação teórica e reflexão sobre o que nós fizemos na sala de aula. Esse é um dos instrumentos de avaliação. Uhum. O outro instrumento de avaliação é que todo mundo precisa fazer uma mediação com a turma. Eu escolho o texto que eu quero trazer, eu apresento para a turma o texto de literatura infantil, tem que ser literatura infantil, porque a gente está trabalhando com literatura infantil. Eu apresento esse texto para a turma, e aí nós construímos a cada disciplina. Essa disciplina ela é feita no segundo semestre de todo o ano, ela é ofertada uma vez por ano. E aí, a partir desse texto que eu
fiz a leitura e mediei com a turma, eu ilustro, eu acho que você já viu no meu perfil, um tecido daquilo que eu gostei, ou da capa do livro, do personagem que me chamou a atenção. E aí a gente constrói, e no dia da minha apresentação, na leitura do texto teórico, eu escolho uma citação que me tocou, sabe? Da Cecília Baju, quando ela diz que a literatura precisa desse contato humano, que eu preciso contar para o outro, que eu sempre vou ter um que fala e um que ouve nesse processo. Então, eu trago essa citação e a gente constrói uma colcha do conhecimento, que representa o arcabouço de literatura infantil que eles construíram durante o semestre e o arcabouço teórico dos textos que nós lemos durante o semestre. Adorei essa ideia, vou copiar. Fique à vontade. A gente chama aqui a colcha do conhecimento, mas, na verdade, ela surgiu como uma colcha de retalho. Ela já teve várias versões. Nós já tivemos umas 8, 10 colchas, e a gente doa algumas colchas para as escolas públicas com as quais nós trabalhamos, né? Hoje nós temos no acervo do Laboratório de Vivências Literárias 6 colchas, que são as últimas, porque a gente vai doando. Quando eu fiz a pesquisa de doutorado, eu fiz numa escola pública da rede municipal, e a gente fez oficinas de mediação de leitura com os professores, para ver essa importância da apreciação do texto, e, na verdade, o meu trabalho era com os professores, o olhar deles sobre essa mediação de leitura. Sim. E esse trabalho reverberou nas crianças, porque eles começaram a fazer as oficinas com as crianças, e as crianças começaram a fazer com as outras crianças. Olha que bacana isso. E, no final da pesquisa, a gente doou a colcha que a gente trabalhou durante 2 anos na escola. Essa colcha ficou na escola e é onde eles fazem as contações de história. Sim. As crianças sentam na colcha, deitam, apreciam o livro. Então, isso é importante. Então, nessa disciplina, eu não faço prova, porque não tem sentido a prova dessa disciplina. É a dinâmica da participação, e engraçado que ela é uma das poucas disciplinas do nosso curso que são 4 aulas seguidas. 4 horas de aula. Sim, 4 tempos. Eu tenho 2 horas da discussão teórica e 2 horas de apreciação de texto literário de outras vivências. E as turmas são praticamente lotadas. Como você disse... eu quero dar aula dessa disciplina. Você podia vir para a gente fazer uma discussão. Acho que eu vou ter que ir. A gente também pode pensar numa interação pelo Meet. Gostei da discussão. Podemos fazer. Olha aí. Eu vou ministrar agora esse semestre, e aí eu vou articular e a gente vai conversando em relação a isso. Beleza. Então, da importância que isso traz de alunos que não liam, que não tinham essa visão, e que passaram, como você disse, a gente recebe aluno das classes populares. Então, são alunos que não tiveram acesso, às vezes não conhecem o livro, e eles começam a ver a importância que eu tenho de investir, porque livro não é barato, Cláudia. Não é barato, é um problema. E mais ainda para nós, que estamos aqui no extremo norte, e que não temos uma livraria especializada em literatura infantil. As livrarias também estão acabando, né? E estão fechando as livrarias. Exatamente. Então, esse aluno ele não tem um acervo literário, né? Então, o acervo literário que ele tem é o que ele entra em contato na universidade. Da mesma forma que as crianças que estão na escola pública, o acesso que eles têm aos livros de literatura é na escola. Sim. Né? Por quê? Porque a família não se importa com a leitura? Não, gente. É porque entre comprar livro e comprar comida, você compra comida, é óbvio, né? E a escola ficou sendo esse espaço em que a criança tem esse contato com a literatura e que a gente deve potencializar. Você, no início dessa sua fala agora, você falou da Pilar na Grécia, na Amazonas, e em um monte de outros lugares, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ela estudiosa da literatura infantil, que é a Denise Guilherme, da Taba de Leitura,
que ela diz que os livros são são janelas e são espelhos, né? Os livros são espelhos enquanto eu me reconheço naquele personagem, que eu digo que ele parece comigo, que eu tenho atitudes parecidas, ou que eu não gosto daquele personagem, ele não tem nada a ver, eu não sou daquela forma. Então, ele faz com que eu me reconheça, no outro. E ela diz que os livros são janelas, porque elas abrem esse mundo de possibilidades. Como você disse, quando o escritor escreve sobre algo, ele precisa estudar, ele conhece, no mínimo ele visitou o lugar, ele fez pesquisa, ele traz a cultura, ele traz a vivência, ele traz a organização daquela sociedade. Então, ele me abre um mundo de possibilidades de que eu ainda não vivi e que eu posso conhecer por meio dos livros. Sim, sim. Na verdade, todo escritor é um grande mediador de experiências, né? E ele escolhe as palavras. Um bom escritor, né? Escolhe palavras que criam uma música no texto. Por isso que a gente não pode mudar o texto do escritor, a gente contando a história, achando que vai ser mais fácil, porque é igual pegar um quadro do Picasso e botar outra cor em cima, né? Que a literatura está no campo da arte. O William Brenner tem uma coisa muito bacana, que é um autor de literatura infantil que eu gosto muito, e é teórico também, que ele diz assim, eu não preciso trocar uma palavra difícil, eu leio a palavra e explico para as crianças. Se for preciso, hein? Se a criança perguntar, mas o que é isso? Se não, for parar o texto inteiro. Né? Exatamente. Ou explico no final, se alguém perguntar. Ou entende no sentido, né? Imagina, a gente vai ficar o tempo inteiro com o dicionário aberto e não vai dar conta. Né? Exatamente. Ele tem um livro que traduz bem isso, que é Até as Princesas Soltam Pum. No livro, a Laura fica muito curiosa, discutindo, porque ela teve uma discussão na escola, de que o Marcelo disse que as princesas soltam pum. E aí ela chega em casa e pergunta para o pai. Aí o pai vai na biblioteca, pega um livro imenso, né, e ele lê o título do livro: Problemas gastrointestinais e flatulências das princesas mais maravilhosas do mundo. Então, as crianças já entendem que flatulência... Sim, é lógico. Não preciso mudar isso, né? Então, temos uma mania, às vezes, de achar que a criança não compreende ou não tem a capacidade de compreender. Eu acho que é mais... E a gente precisa desconstruir isso. Se ela ainda não conseguiu, no final a gente explica, a gente não vai dialogar não vai mediar sobre essa literatura, sobre o texto, então vamos conversar. E se ela tiver dificuldade, ela vai perguntar o que é. Claro, claro que sim. Né? Leilda, infelizmente, faltam 2 minutos para acabar a nossa conversa aqui, mas acho que a gente tem que ter encontros mensais, pelo menos, para conversar nós duas. Para mim, é suficiente. Não é suficiente, mas é um caminho, né? Pelo tempo que a gente tem. Então, que temos, né? Então, queria te agradecer muito esses teus 30 minutos aqui, falando dessa experiência de ser professora universitária, ensinando sobre literatura infantil, algo que, no geral, não é muito valorizado como algo formativo nosso, né? Como seres humanos, como você disse, mas, como diz o Vygotsky, a arte é a nossa parte verdadeiramente humana, então a gente precisa entrar em todas as linguagens. E a literatura, a partir de Monteiro Lobato, especialmente a literatura infantil, vira arte. Né? Porque antes a gente tinha uma outra história com literatura infantil, era uma literatura para moralizar, para ensinar, para conter, para enquadrar. Monteiro Lobato, apesar de todas as questões que possam ter sobre Monteiro Lobato, que basta a gente discuti-las sobre elas, porque o Heidegger, né, o filósofo, diz: o homem é o homem do seu tempo, entendeu? O tempo que Lobato escreve aquilo e discutir aspectos que estão na obra, acho que é importante, mas a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Né? Exatamente. O Lobato mudou, transforma a literatura infantil em arte. Né? O Antônio Cândido vai dizer que a literatura ela é essencial na formação do ser humano, e ela é essencial na formação desse ser humano, na constituição desse sujeito. Né? Eu acredito nisso, gosto muito do Antônio Cândido nesse sentido de trazer, que ele diz que a literatura nos humaniza. E é isso. Está perfeito, a literatura nos humaniza mesmo. E a literatura infantil nos humaniza dobrado, porque nos coloca em contato com a nossa infância,
que é uma experiência muito desqualificada, que a gente quer desqualificar, alguém chama de criança, coisa infantil, quando, na verdade, é parte da nossa vida, a infância, né? Existe uma infância que é a infância do homem. A Sônia Kramer tem uma frase linda que é assim, se existe uma história, porque o homem tem infância. Então, a literatura infantil é um lugar da gente se conectar, especialmente quem vai trabalhar com crianças precisa estar com a sua infância aí aberta a ser revisitada, a ser ressignificada, né? E acho que a literatura infantil é um caminho. Então, parabéns por ser uma professora que quer dar aula sobre literatura infantil. A educação em Roraima agradece, e agora do Brasil, para quem quiser ouvir essa nossa conversa. E também, Leuda também tem um perfil no Instagram, tá lá, Leuda Evangelista, para quem quiser ver o que ela posta também. E, querida, olha, morri de saudade. Quando eu falo com você aí, que eu vejo como eu estou com saudade de você. Claudinha, muito obrigada por esse papo de 30, adorei. Eu concordo com você de que a gente precisa intensificar esse papo não de 30, mas de 1 hora, conversar um pouco mais, né? Muito obrigada por esse diálogo, por essa conversa. Adorei, foi fantástico, adoro falar sobre literatura e sempre que você quiser, estou à sua disposição para conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, está bem, minha querida. Então, beijão. Beijo. E até o próximo Papo de 30. Bye, bye. Bye. Ai, pronto.